Olá, boa noite a você que acompanha a TVU. Depois de muita insistência de minha parte, finalmente eu consigo trazer ao 21h30 o meu querido Dirceu Russi, uma das grandes figuras de Porto Alegre. É uma daquelas pessoas que a gente pode dizer que tem mais história que o Walt Disney, e a gente vai contar algumas dessas histórias ao longo dessa edição do programa. Afinal de contas, ele já foi diversas vezes citado aqui no 21h30 e finalmente vai dar sua versão sobre alguns fatos, conversar sobre outros e relembrar muita coisa. Dirceu Russi é o meu convidado desta noite no 21h30, que está entrando no ar. Você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Tem uma trilha aí? Não. Esse programa é aquele programa que a gente devia fazer assim, meia luz. Isso. Espetacular. Take a Train, Coltrane. Devia ser a trilha desse programa hoje. Afinal de contas, esse cara ama jazz, tem muito bom gosto em música. Esse programa devia também ter um uísque e ser meia luz, cara. Ah, isso sim. Dirceu Russi, finalmente, bom te ter aqui. Demorou, hein, doutor? Mas por tipos de problemas de saúde, foi preciso adiar. Mas agora estou bem, estou feliz de estar aqui contigo. Eu estou muito feliz de te receber. Espero que a gente faça uma boa entrevista. Há alguns dias, dia 1º de dezembro, tu publicou no Facebook, onde tu está a 1000 no Facebook. Há exatos 36 anos, inauguramos, eu e o Castro, o Espaço IAB, depois conhecido por Bar do IAB. Minha primeira experiência com cronograma de obras versus data marcada para inauguração. Não deu tempo para ir em casa tomar banho e trocar de roupa. O Castro levou uma camisa e assim, sem banho e com camisa emprestada, comecei minha vida como dono de bar. Depois fui promovido a empresário da noite. Lamentável o Castro não estar presente para comemorarmos. Valeu, Castro, e todas as pessoas que nos apoiaram naquele projeto e em todos os outros que vieram depois. Tudo começou há 36 anos, doutor. Como é que foi aquilo? Eu vou primeiro dizer assim, o ano de 1971 é um ano emblemático para mim. Nasceu a minha filha e a minha vida nunca mais foi a mesma. Tu já tinha 2 meninos? Tinha 2 gurias, né? Mas a experiência com a menina foi muda a vida da gente. Muda completamente, é a paixão da minha vida. E então, isso em 81. E eu nasci em Curitiba, Maria Antônia, logo em seguida eu vim para Porto Alegre. E eu e o Cássio, há muito tempo tínhamos vontade de fazer alguma coisa. E surgiu a oportunidade, a gente estava procurando um espaço aqui em Porto Alegre, que a gente queria fazer isso, um barco, uma livraria, alguma coisa do gênero. E naquele momento ficou liberado um espaço que tinha lá dentro do prédio do IAB.
Era um Ali na térreo. Enes Dias, do outro lado da Santa Casa. Isso, bem na esquina. Bem na ali. esquina, era maravilhoso. Me lembro que Aquele frequentei. prédio lá é fantástico, ele foi um projeto do Fayette, do Carlos Fayette, né? E aquele estava lá, estava desocupado. Bom, aí o Castro, em algumas conversas, resolvemos fazer o projeto Espaço IAB, que era isso, era um bar, a livraria, livros e artes, e um espaço para exposições, uma galeria de arte, em que 6 meses ele administrava e 6 meses eu. Então tinha duas visões sobre, né? E ele, lógico, tinha muito mais experiência e mais conhecimento do que eu. Mas eu fui aprendendo e eu aprendi rápido e consegui depois O Castro virou teu grande parceiro de ambientação, de decoração dos lugares. Ele virou... O Castro foi meu guru, cara. O Castro, apesar de eu ser 7 anos mais velho do que ele, eu fui no aniversário de 1 ano dele. E essa amizade ficou para a vida toda, né? E começamos a trabalhar juntos no Bar do IAB. Depois a gente fez o Zelig, o Bogart da Praia, o Bogart de Porto Alegre, o Beribalari. E aí eu acho que para. E depois eu comecei a fazer projeto. O Castro aí estava envolvido com a restauração do Teatro Municipal de São Paulo, com o de Fortaleza. Aí a vida dele, né? Sim, entrou numa outra esfera. E eu fiz outras coisas aí já com a arquiteta, vai dar um branco agora, mas daqui a pouco eu me lembro. Daqui a pouco, gente. Daqui a pouco eu lembro. Bom, mas aí era o IAB, que Porto Alegre era essa dos anos 80? Eu peguei uma pequena fase do IAB ali, mas que Porto Alegre era essa? Era uma Porto Alegre pobre de ambientes, né, de se curtir. Na época, assim, ó, um bar que estava na moda em Porto Alegre era o Água na Boca, né? Tinha o Botequim na Independência, mas o Botequim já estava na fase meio morna, assim, e quem estava mais em evidência era o Água na Boca. Ruizinho Willig e o Pedro Melo. Isso, exatamente. E a proposta do IAB era uma proposta diferente, porque aqui isso era casa noturna, era boate que chamava na época, Sim. né? Tanto que o Beribalari é bar e boate, né? Só depois que isso muda, esse termo, né? E a proposta nossa era essa, era ter um bar que fosse múltiplo, né? E eu acho que o sucesso foi tão grande, mas sucesso pelo público que frequentava aquele lugar. Hoje, depois que no dia primeiro, quando eu botei aquela nota no Facebook, eu recebi várias manifestações, sabe, de carinho pelo bar, o que aconteceu lá. Então eu acho que era importante isso. Era um bar que numa noite só tu encontrava lá o Edgar Vasquez, o Santiago, o Bira Machado, Bira Valdez, perdão. Bira Valdez. Bira Machado também, mas Bira Valdez. E o Gilberto Perim, Suzana Saldanha, enfim. Várias tribos, a tribo do teatro, a tribo da música. Porque o CAD era ali perto, era próximo, né? O CAD ficava 100 metros do Bar do IAB. E na metade do caminho do CAD tinha o Instituto de Belas Artes, na Senhor do Espaço. Então ele estava no corredor, né? Sim. Então era todo mundo que passava, entrava ali. O bar abriu com uma exposição do Felizardo. Do Felizardo, pois é. Tu vê como ele começa bem, né? E uma exposição belíssima. Até eu tinha o livro de presenças, eu separei ele, mas enfim, não consegui trazer. É muito interessante as manifestações no livro de presença, né? Então, e esse foi o ponto de partida. Imagina, tu começar uma galeria de arte com uma exposição do Felizardo, já impõe um nível para o que vai ocorrer ali, né? A régua começa alta. Né? E foi assim, a gente teve belas exposições. Depois também a gente teve a sorte de fazer lá, com a nossa relação próxima com o Ivan Pinheiro Machado, né? com o Paulo Lima. E o Milor Fernandes lançou o livro de poesias dele lá no IAB. O disco do Mário Quintana, que foi, acho que, produzido pelo Geraldo Flack, também foi lançado lá. E assim foi, se sucederam uma série de coisas. Né? Virou um local de encontro da cultura de Porto Alegre. Né? E a música desaguava, dá para dizer assim, que, pô, Rosinha Valença, Nana Caymmi, né, o Geraldo Flack com convidados, né? O pessoal ia circulando, ia chegando, e depois é que foi se montando shows, pequenos shows. Como é que era isso? Na verdade, foi uma temeridade, né? Abri um bar em Porto Alegre, dia 1º de dezembro. Isso quer dizer que eu passei dezembro, janeiro e fevereiro vazio, né? As moscas, né? Era eu lá dentro e algumas pessoas que começaram a chegar, curiosas e tal.
E entre eles, o Sérgio Silva, mais conhecido como Caveira, e começou a espalhar, olha, tem um bar legal lá, não sei o quê, o som de lá é muito bom. Né? Sim. Porque eu botava música, né? Eu é quem tomava conta disso. Já jazz? Na verdade, eu tomava conta de tudo, porque eu botava o som, eu atendia o balcão, eu lavava a copa, abastecia a geladeira, eu fazia tudo, né? Não, Era de Urceu faz tudo. Era. Mas foi muito interessante, porque aí, logo em seguida, o pessoal do Grupo Sem Modos começou a frequentar, eles são brilhantes, né? E marcaram um show do Sem Modos, com o Raul Elvanger, que tinha voltado também, tinha voltado do exílio, né? E foi maravilhoso. Foi uma coisa. E ali foi o estádio. Tangos e Tragédias chega para ti no verão, porque depois eles fazem aqueles 30 anos deles lá no São Pedro, lá que é no verão, aquele negócio, mas já foi nesse... Não, lá não foi no inverno. Ah, já foi mais tarde. Assim. Não, só Foi a primeira apresentação deles, foi feita no IAB. Foi no bar do IAB. Ike e o Nico no bar do IAB. Isso. Tem um cartaz fantástico que eu doei para eles. Eu espero que esteja ainda com eles, mas o primeiro cartaz, o primeiro show, foi desenhado pelo Ferré, que era do Grupo Sem Modos, acho que com o Roberto Silva também, que foi quem desenhou todas as logomarcas dos meus bares. Todas. Sim. Aí vem Cida Moreira, vem Rosinha Valença, vem Nana, todo mundo vai passando por ali. Porque aí, no momento que a gente implantou aquela história do show, havia uma expectativa. Né? Eu não sei exatamente, não vou lembrar a ordem, mas passaram por lá o Ney Lisboa com Agostinho Lix, num show memorável, só blues. E não tinha luz nenhuma. A luz, as pessoas sentiam fósforo. E deram o clima para aquela noite de só blues lá. Não, mas faltou luz mesmo? Pediram que não tivesse luz. Tu baixou toda a luz do bar? A pedido. Tá. Sempre tem alguém que cuidava disso, de luz, sempre tive uma produção. Porque eles todos, todo mundo se força de expressão, mas muita gente que frequentava o bar era ligado às artes cênicas. Sim. Então tinha lá iluminador, tinha cenógrafo, e era só pedir, tinha alguém que aparecia e queria participar, né? Então, isso era muito legal, né? Uma solidariedade do povo que ia lá, bom, estou aqui para dar o meu palpite e usar o meu conhecimento. Não, e o show da Cida Moreira, o primeiro show da Cida, e aí, piano? O Geraldo Flack emprestou o piano. Nós fomos buscar o piano lá Liga para o Geraldo. Na Plug, vai o piano lá, afina e tal, bota lá. E a Cida Moreira vai lá e faz um show memorável também. Espetáculo. Aí depois vem Nana Caymmi, foi outro show incrível, né? Eu desesperado na porta, lotadaço o bar do IAB. E a Nana Caymmi passava ali pelo corredor e as pessoas, Nana, não sei o quê. Eu dizia, Nana, não tem mais como entrar gente aí, não tem. Eu disse, não, vamos dar um jeito. Eu vou fazer outro espetáculo. Eu disse, não, Nana, eu não tenho dinheiro para te pagar. E não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que essas pessoas têm que ver, têm que entrar. Sim. No fim, entrou muita gente, muito acima da número, da capacidade, mas correu tudo bem. Isso era uma coisa boa daquela época, Tino. Não tinha briga. Todos esses anos de IAB, nunca houve uma briga lá dentro, sabe? Nunca teve qualquer contratempo, a não ser uma ameaça de morte contra mim. O resto foi tudo... Mas uma ameaça de morte tranquila, assim, uma coisa... graças a Deus, eu sempre digo que eu encontro o Oscar Simples, eu sempre digo para ele, salvou minha pátria. O que o Oscar fez? Ele fez uma intervenção? Um garçom lá, o primeiro garçom do IAB, bebia muito. Uma noite eu disse para ele, se tu continuar bebendo, eu vou te mandar embora. Eu saí uma noite para assistir um show de um violinista que chamava Didier Lockwood, que trocou na Assembleia. Não valeu a pena ter ido lá. A gente estava muito na onda do Jean-Luc Ponty e tal. Sim. Mas o cara não... Aquele violino, aquele som eletrônico, aquele violino. O cara era um enganador. E aí, quando eu voltei para o IAB, era um sábado, o garçom estava completamente bêbado. Eu disse para ele, olha, a gente combinou, se tu bebesse de novo, tu vai embora. Vai embora, eu vou ficar aí. Acertei as contas com ele e tal, passaram uns meses, ele voltou lá, eu não estava. Quando eu cheguei, ele puxou de uma arma, um 3/8, disse, eu vim aqui para te matar. E aí ficou aquela coisa, assim, dentro do bar, todo bar mundo... lotado, o bar... tinha todas as gente. mesas ocupadas e tal, gente no balcão, e aquele cara com aquela arma, assim, me apontando. Eu vim aqui para te matar, porque tu é isso, tu é aquilo. Eu disse, olha,
Tudo bem, tu vai me matar, eu vou morrer e tu vai preso? Tu conseguiu realizar agora o sonho da tua mulher de ter um filho, você adotar uma criança, e aí tu vai preso agora. O que tu vai ganhar com isso? Porque tu é isso, porque tu é aquilo. E um monte de inverdade, mas ele estava louco, completamente louco. Né? E ninguém fazia nada. Tu te lembra do IAB? Sim, sim. Tá. Aí o Oscar, vendo aquela situação, ele vai se escorando pela parede, contorna a livraria sorrateiramente, faz toda a volta lá e sai para a rua. E vai naquela delegacia de polícia que tinha ali na subida da Rua da Praia, Rua dos Andradas, Rua da Praia do meu tempo, né? A Rua dos Andradas, onde hoje, depois virou uma delegacia da mulher, uma coisa assim. Sim, exatamente. Bem em frente à Primavera. Sim, exatamente. E a Princesa, aliás. Princesa. E aí ele vai lá, fala para os caras, e os caras, a polícia vai lá, vão 2 ou 3 inspetores. Para quem não conheceu, é o seguinte, isso é 250 metros ali, mais ou menos. Mais ou menos. Descer ali. Dobrava na Rua dos Andradas ali logo em seguida. Bom, por sorte, que esse garçom desengatilhou, porque o revólver estava com um puxado, gatilho puxado. Eu sabia que eu ia morrer, eu vou morrer, pronto, agora eu vou encomendar uma para Deus e pronto, acabou a função. Mas, por sorte, o cara desengatilhou. Estava tão bom. Agora que eu vou começar a curtir isso, eu vou cortar meu barato. Mas, por sorte, ele desengatilhou. Quando ele desengatilhou, os 2 policiais entraram e desarmaram ele, pegaram ele, aquelas coisas que ele sabe fazer, que é a especialidade deles, né? Mobilizaram ele. Enfim, algemaram ele e levaram ele embora. E nunca mais, graças a Deus. E eu fui atrás, aí fiquei com pena do cara e tal. Eu disse, vocês vão fazer isso com o cara? Porque começaram a bater nele, aquelas coisas, né? Não fazia isso. O cara ia te matar e ficou com pena aqui. Aí o cara disse assim pra mim, eu nunca me esqueço disso, ele abriu o tambor, as balas eram aquelas balas com cortada. Sim. Ele queria mesmo acabar comigo mesmo, não queria deixar. Não queria deixar. Não era coisa com pena que os caras estavam batendo. E eu com pena, cara. Vem cá, tio, me diz o seguinte, nesta fase aí tu teve ainda, era só gente boa aí, Claude Bolling, né? A suíte para flauta. O Aires Potoff, né? Com o Aires Potoff, Celso Loureiro Chaves, Bebeto Mora e o Clóvis Boca Freire. Que espetáculo. Maravilha. O nível das coisas apresentadas lá eram assim, de primeiro, era mais alto nível, né? Acho que eu não lembro assim, de alguma coisa de pois isso não está muito bom. Não, era sempre um melhor do que o outro. Hoje a gente fala que muita gente vai à Feira do Livro não para comprar livro, para ficar nos bares da feira, para ficar ali zanzando na feira. O primeiro bar da feira foi teu? Era o espaço IAB que transferiu para a feira? Aí foi um negócio muito, muito interessante, porque o Castro levou a Espaço Livros e Artes para a feira. Abriu a barraca na feira. E eu estava sempre lá. Eu ia lá de tarde e tal. E numa daquelas tardes lá, o pessoal que me encontrava ali disse, tu não vai abrir o bar aqui, né, o bar do IAB? Eu disse, o ano que vem eu venho para cá. Mas chutei, né? Eu digo, nessa época não tinha praça de alimentação na feira, não tinha nada. Era feira nas barracas, focado em precárias, livro, focados em livro, era venda de livro. Não tinha os eventos paralelos, a feira era livro, vender livro com 20% de desconto. 34 anos atrás, nós estamos falando. Né? E o que acontece? O próximo ano, falo com o pessoal da diretoria da Câmara Rio Grandense do Livro, né? Eles acham boa ideia. Eu saio atrás de um patrocinador, uma companhia de bebida que quisesse patrocinar, montar aquela barraca, enfim. Ninguém me deu bola. Não, vender cerveja na Feira do Livro, não sei o quê. Enfim, não me deram nada. Eu disse, eu já assumi o compromisso, vou montar essa barraca. E montei a barraca, igual, do mesmo tamanho, seguindo os padrões das barracas de livro. Lógico que dentro da barraca só cabiam 2 freezers, que foram vendidos no primeiro dia em 2 horas, 3 horas. Imagina, cara. Abriu e daqui a pouco não tinha mais. E não adianta tu querer esses freezers elétricos, tu querer botar cerveja ali dentro quente que ele não vai gelar. Não tem como. E o teu padrão de qualidade sempre foi muito alto, tu não ia fazer isso. Eu não ia fazer isso. Então, resultado, 2, 3 horas depois não tinha mais cerveja.
Isso era uma barraca onde No tu, meio, bem e tu no entregava meio. uma lata de cerveja, mas não tinha mesa. Lata naquela época, a lata era muito cara, eu trabalhava com garrafa. Tá, mas não tinha mesa, não tinha Tinha nada. as mesas, sim, tinha as mesinhas Tinha as do lado de mesinhas. fora Tá. e tal, né? Pouca coisa. Já era um bem, barzinho mesmo. bem Tá. precário assim também. Estou usando muita palavra precário. Bom, primeira noite, estourou a bebida, primeira sexta-feira, acho que foi. Naquela noite já me roubaram tudo que tinha dentro do bar, não as garrafas, nem os freezer, mas as bebidas, os destilados que tinha nas Sim. prateleiras, que eu levei um pouco Sim, de tudo para claro. lá, né? Raparam, não tinha nada. Quando eu cheguei de manhã lá, só tinha os freezer vazios, porque nem as garrafas estavam ali, estavam nas caixas. Bom, aí saí correndo, comprar freezer, abastecer, baraná, botar para gelar. Tá? Mas a partir daí tudo funcionou e a brigada nos deu um suporte. Mas tu usou trabalho infantil, né? Sim. Isso é uma Porque hoje vergonha. seria altamente condenável. Né? Hoje seria altamente... Por sinal, eu posso ser condenado por várias coisas. Muitas coisas. O teu passado te condena por muitas coisas. Imagina Você botou os guri a trabalhar já lá. Porque... O Diego tinha 10 anos, me ajudava no caixa. Né? O Lucas tinha 8, menorzinho já, e da faixa etária também do Marcelo Lima, o filho do Paulo Lima, Sim, que hoje sim. é um publicitário. Tá? Hoje é diretor e publicitário. Publicitário Figura, famoso, figura. queridíssimo, né? E ele sempre Show diz de assim, tu foi meu primeiro empregador. Trabalho infantil, né, Fera? E eles faziam isso, porque o pessoal pegava as garrafas, saíam a caminhar e largavam nos canteiros. E os guris tinham uma missão, né, junto com alguns meninos ali, ficavam por lá, a missão de recolher todas aquelas garrafas. O que tu fazia antes do IAB? O que tu fazia em Curitiba? O que tu fez antes do IAB? Porque do IAB para cá a gente conhece um pouco né? Mas antes do IAB, o que tu fazia? Não, eu fui para Curitiba como gerente de uma empresa de cartão de crédito. Eu trabalhei 10 ou 12 anos no sistema financeiro. Eu fui um dos primeiros funcionários do Sistema Financeiro da Habitação, o BNH. Eu participei do projeto 001 do BNH, que estava com problemas de inadimplência em Santa Catarina, e eu fui enviado para lá. Na época eu trabalhava, olha aí quem eu trabalhava, com Péricles Druck, Arnaldo Geller, o Martins, o Fantoni, todos esses caras, Eurito Druck. Sim, que seguiram o mercado financeiro e foram para o mercado de habitação. Isso, exatamente. Então esse é meu início, e essas pessoas como Antônio Carlos... daqui a pouco eu lembro. Que também era gerente... O Cristóvão Colombo dos Reis Miller, que foi procurador até hoje do Falcão. Falcão, né? Eu ouvia ele contar as histórias do Falcão nas reuniões e tal. Então esse era o grupo que trabalhava nessa empresa. Bom, mas isso tudo para te dizer o seguinte, fui para Curitiba, depois de ter saído do grupo, fui para Curitiba e fui gerente de um banco de investimento, Banco Bozano Simons. Quando eles me demitiram em 81, eu disse, eu não vou mais procurar emprego, eu vou fazer alguma coisa, porque eu estou na faixa de risco, eu já estava com 36 anos, naquela época havia já uma restrição assim para tu conseguir emprego. Você pensava em empreender na noite? Eu não sabia nada de noite e ganhava muito bem como gerente de banco, né? Sim. Bom, mas aí, decidido, vim embora para Porto Alegre, eu e o Castro começamos a mexer naquelas coisas, achar um lugar e tal. O pouco dinheiro que tinha foi investido no IAB, e aí o resto da história... Do IAB é o Zelig o próximo? Do IAB é o Zelig. Não, do IAB é o Bar da Feira. Sim, tá. Do IAB é o Bar da Feira, mas ainda e o Zelig, no guarda-chuva do IAB. IAB. O E Zelig, aí depois o outro investimento de noite é o Zelig. O Zelig foi um bar inteiro. Eu fiquei lá 6 meses só. Não, primeiro o Zelig. Por que acontece? Com o Zelig, era um pessoal que tinha um bar ali na Sarmento Leite, e as coisas não estavam bem para eles. E as pessoas lá, pô, vai para lá, pega aquele lugar, não sei o quê e tal. E eu me emocionei e fui. E aí eu botei o nome de Zelig, porque a proposta é que ele mudasse de cardápio a cada estação do ano, como o personagem de Zelig, né? Sim. Então esse foi o mote. E bom, e foi legal, né? A gente inaugurou no inverno, com um cardápio de sopas maravilhosas e tal. E funcionou super bem, mas aí veio a primavera. Primavera, sanduíches e tal, não sei o quê.
verão, salada, mas aí ele não teve fôlego. Não teve. E nesse meio tempo, o Cláudio Casácia, que é arquiteto também, Sim. o Cláudio, lá no Zelig, ele me convidou. Olha aqui, ó, tem um prédio lá em Atlântida, lá, que está montado para bar, não sei o que mais. Tu não quer ir lá olhar? Eu digo, meu Deus, mais um bar para eu olhar. Eu digo, tá. Eu ficava assim, digo, será que eu tenho bala para tudo isso? Será que eu vou ter competência para fazer? Eu já era o quarto, né? Eu vou lá. E chamei o Cássio para ir junto, né? Que era o teu fiel escudeiro. Vocês dois vão embora. Vamos lá, Cássio. Vamos embora. O Cássio foi lá, chegamos lá, o cara que ia levar a chave para abrir para nós entrarmos não foi. Houve um desencontro. Você sai daqui, vão pra praia e o cara não... Desencontro. Tá. Aí ficamos os dois ali, caminhando na volta, o Cássio olhando pelas janelas, os basculantes, assim. Aí ele foi pensar e disse, eu acho que dá para fazer assim, assado, bota a pista de dança ali, o bar lá, não sei o quê. Bom, resultado, o projeto foi feito pela janelinha basculante. Esse é o Bogart da Da praia. praia. Que inaugurou com a Cida Moreira. Aí tem outro lance. Tu era chique, hein, meu? Aí tem outro lance, né? Bom, Cida Moreira precisa de piano. Sim. Da praia. Sim. Aí tinha o hotel dos Casácia lá, que era o... Eu tenho dificuldade para lembrar. É o Hotel Atlântida, né? Hotel Acho que é o Hotel Atlântida, acho que é. Atlântida. Hotel Acho que é o Atlântida. Hotel Atlântida. Lá tinha um piano. Bom, nós mandamos restaurar o piano, chamamos um afinador de Porto Alegre, tudo isso assim, né? Vapt-vupt, porque tinha que estar tudo pronto para a inauguração do bar, com a Cida Moreira. E aí foi um sucesso, imagina, na praia, de graça ainda por cima, porque o Cláudio disse assim para mim, não, olha aqui, ó, vamos bancar isso aí, não vamos cobrar ingresso, não vamos cobrar couvert, nada, vamos bancar isso. E aquele bar, por incrível que pareça, funcionou 2 meses, pagando a reforma, pagando Cida Moreira, pagando todos os eventuais que tiveram lá e funcionários, tudo, sobrou um bom dinheiro naquele final E aí de te temporada. estimulou para fazer o Bogart Porto Alegre. Aí é o mais engraçado dessa história toda, que eu fiquei espantado, eu não estava acostumado com isso. Final de temporada, o pessoal diz, mas e agora? Onde é que nós vamos ir em Porto Alegre? Eu disse, tem bar lá para ir, tem. Não, mas tu tem que fazer um lugar igual, parará. Pensei, é pouco provável, né? Mas enfim, vim para Porto Alegre e o Cláudio disse para mim assim, procura um lugar aí, vamos ver se achamos um lugar que sirva para botar o Bogart aqui. Vamos lá, saí a campo, né? Aí encontrei ali na 24 de outubro, Espetacular. aquele subsolo ali, né? Fantástico aquele lugar. Eu entrei ali e disse, esse é o lugar. Chamei o Cláudio lá e o Cláudio disse, tá feito. Eu não conhecia, tá? Esse aqui. Por sinal, a gente disse que é meu, então, obrigado, tá? Noites do Bogart, Luiz Fernando Veríssimo. Isso é fantástico, tipo, porque... Na primavera de 85, logo após assistir pela primeira vez ao filme Casablanca, fui convidado pelo arquiteto Cláudio Casácia para abrirmos um bar, mesmo sem saber que bar seria. Já sabia o nome, Bogart. Viu Casablanca e... Estava aquele nome na cabeça. Pô, se eu fizer alguma coisa, vai ser com esse nome. E aí foi lá para a praia. Espetáculo. E aí depois trouxe o Bogart para cá. Para a praia. E o que acontece? O Luiz Fernando, não que fosse um assíduo frequentador, foi lá algumas vezes. Sim. E eles, não sei se alguns sábados, não lembro a frequência, se era uma vez por mês, né? O Luiz Fernando escrevia Noites do Bogart na Zero Hora. Né? Bom, no sábado que saía a crônica dele, Noites do Bogart, bom, tinha fila na porta, Sim. né? E eu achava aquilo a coisa mais engraçada. Eu ia para a porta e ria. Porque eu nunca tinha imaginado na minha cabeça que as pessoas pudessem ficar em fila para entrar num bar. Né? Isso não existe, não existia na minha cabeça. Né? Para ficar numa fila para entrar no bar, eu ficava e ria, logo que eu ria escondido. Né? O que é isso? São loucos essas pessoas. Né? E ficavam horas ali esperando para que pessoas saíssem para eles entrarem. Bom, aí depois, de 29 crônicas, eu acho que tem aí, eu disse, está na hora de editar isso. Pedi licença para o Luiz Fernando, pedi licença para o Ivan e peguei um patrocínio, consegui um patrocínio com uma companhia de bebida, o Blind na época, eu acho. E eles patrocinaram, eu editei o livro. Só para um parênteses, eu já editei um livro, fiz filho, plantei árvore, já fiz tudo que podia fazer, viu? E agora baba pelo neto, rapaz. É outra história. Aí não vou falar sobre, é bom não falar sobre isso, porque aí eu vou até o final do programa falando do João Pedro. O João Pedro é o teu herói, né?
João Pedro faz tu botar a camisa do Batman. Qualquer coisa. O João Pedro pede. João Pedro... João Pedro... Outro dia eu falei para ele assim, nós tomamos, eu busco ele na escola, quartas-feiras. Olha lá. Olha ali, lindão. Olha ali. Às Olha quartas-feiras eu ali. busco ele na escola. E dali perto tem um posto de gasolina, que eu, na primeira vez que eu fui buscá-lo na escola, eu disse para ele, vamos ali na loja de conveniência ali do posto. Ele adorou, ele tinha 3, 4 anos. Aí eu disse para ele, vamos chamar isso aqui do nosso bar. E ele registrou. A próxima vez que eu fosse buscar ele, que eu fui, então eu vou até hoje, eu sempre pergunto, e aí? Ele disse, no nosso bar. Nós vamos no nosso bar, é religioso. Quartas-feiras de tarde nós vamos no nosso bar. É o teu happy hour. Meu happy hour com o João Pedro. Com o João Pedro. E numa dessas idas, eu fiquei sabendo que ele tinha havido um quiprocó com ele e com a mãe, né? Aí eu disse assim, isso para mim resolveu muitas coisas da minha vida. Eu disse para ele assim, imagina nós dois sentados. Eu disse, eu soube que tu teve um problema com a tua mãe lá, né? Ele, do alto dos 4 anos de idade, disse para mim assim, não vamos falar de coisas ruins, só vamos falar de coisas boas. O que tu acha que eu vou dizer? Isso agora é meu modo. Qualquer coisa eu digo, não falo mais de coisas ruins. O sábio João Pedro definiu tudo. E tá bem. Falar de coisas boas. Por que eu vou estar perdendo tempo falando de coisas, né? Porque os guris não vão fazer, o Lucas e o Diego não vão fazer filhos? Pois olha, tia, isso eu acho que o Lucas sim. O Diego eu acho pouco provável. Pouco provável. Mas o Lucas sim. O Lucas está bem intencionado. Está bem intencionado. Tá bem intencionado. Para o vovô, para ter mais um neto. Tem que ser, né? Tem que ser. Eu adoraria. Estou conversando com o avô Dirceu Russi aqui no 21h30. A gente vai para um rápido intervalo. Volta em instantes com outras histórias do Dirceu. Vamos falar de Beri Balari, outras casas, Amsterdã. Tem muita coisa ainda para a gente relembrar aqui na TVU. Voltamos em instantes. Dirceu Russi é o meu convidado desta noite aqui no 21h30, relembrando boas histórias da noite e emocionando o vovô no fim do bloco anterior aqui no intervalo. A gente ficou falando também do João Pedro. É bom demais, né? Maravilha. Até porque é o seguinte, tu não tem responsabilidade, mas tu já criou 3, né? É uma responsabilidade diferente, né? É diferente, completamente diferente. Apesar que eu sou muito parceiro, assim, no sentido de que assim, a Maria Antônia e o Fábio estabeleceram regras e essas regras eu não interfiro. Sim. Procuro fazer o máximo possível, né, do que eles determinam. Fiz uma escapadinha, né? Claro. Um sorvete fora de hora, Claro. né? Um Kinder Ovo. Coisas de vô. Kinder Ovo. Qual é o mal que vai fazer um Kinder Ovo, né? Coisas de vô. A gente vai fazendo algumas coisinhas assim. Umas pequenas transgressões. Pequenas transgressões. Me diz o seguinte, só sobre o Bogar ainda, minha madrinha querida, Magda Beatriz. Que história é essa da Magda entrevistando o Arnaldo Cohen? Porque naquela época, vamos dizer assim, os bares eram os locais escolhidos para as entrevistas, né? Por causa da ambientação e da disponibilidade de espaço, essa coisa toda. Bom, aí me liga a produção, eu disse, ótimo, vou para lá. Mas eu não contei uma coisa, é que na inauguração do Bogart aqui de Porto Alegre, eles tinham lançado um perfume que chamava Bogart, né? E nós presenteamos os nossos principais, os primeiros convidados que chegaram para a inauguração ganharam de presente um vidro de perfume. Olha, a produção era chique, né? A produção. Bom, para contar isso, porque aí a Magda vai lá a produção, leva a Magda e o Arnaldo Cohen. Lógico que eu dei o perfume para ele adorou aquela história. Ele é um cara de uma simplicidade, um talento incrível, né? Sim. O cara é um músico de primeira linha, do mundo, né? E
rolou a entrevista, né? E aí ficou por ali, eu afastado, assim, ela entrevistando ele e tal. E ele sentou no piano e disse, essa é para ti. E tocou As Time Goes By, só para mim e para Magda Beatriz. Então essas lembranças eu acho que são fantásticas, né? Isso é uma coisa muito legal, assim, eu não vou guardar para sempre isso. Paulo Dorfman também andou por lá. Paulo Dorfman tocava todas as tardes, toda happy hour lá. Né? E foi um período muito interessante, porque ele tocava acho que das 7 às 9. Aí das 9 a gente botava som mecânico e depois às 11 horas eu baixava a luz, acendia a luz da pista de dança e aí rolava música dançante. Né? Nos primeiros tempos eu fazia o som também, Sim. não aguentei, tive que contratar um DJ, né? Porque eu não conseguia fazer tudo, né? Claro. E eu ali, 2 picapes, só a bolacha, né? Segurando Sim. uma, soltando a outra, que eu não tinha muita habilidade. Fiz direitinho, acho que fiz direitinho porque tinha público. O Jacinto começa contigo no Bogart. Começa. E Jacinto aí eu a quem chamei devo, o Jacinto a quem eu devo algumas noites do Beri Balari, porque era o seguinte, uma pindaíba de estudante como eu, que frequentava ali, ia lá, tomava uma cervejinha e tal, e o Beri era o bar mais, né? O nível, a régua era mais alta, né? Então eu tinha lá no IAB, por exemplo, naquela época, eu tomava uma cerveja, ficava de canto e tal, ninguém incomodava ninguém. Mas o Beri tinha os convites. E para entrar tinha que ter uma credencial, né? Tinha que ter um cartão que as pessoas pagavam por aquilo. Né? Exatamente. E o Jacinto, meu colega de Famecos, liberava para a gurizada. Então, graças ao Jacinto, eu conheci o Beri Balari. Não, tinha essa. E aí o Jacinto vai para o Beri Balari e eu também chamei para o Bogart o Eduardo Munhoz Duque, que é o meu parceiro também, fizemos muitas coisas juntos. E o Eduardo foi porque a história do Eduardo ir para o Bogart é ótima também, porque no Bogart lotadaço, assim, né? E eu tinha contratado um barman que tinha acabado de sair do Senac, todo arrumadinho, aquelas coisas todas, né? Empolgado, coletinho e tal, impecável, né? E aí começou ali, um drink, aí começou a chegar o balcão lotar, né? Balcão lotar, garçom pedir bebida, aí ele... E a pressão subir. Aí quando eu olho para dentro do bar, ele tá assim, ó. Travou. Claro. Travou e não conseguia fazer nada. E aí eu digo, bom, não tem solução, né? Aí, sei lá, não me lembro se eu entrei lá para dentro, o que foi feito. Eu acho que possivelmente eu tenho entrado, porque nessas horas eu sempre... Era tu que corria. Eu que tinha que entrar no jogo. E aí convidamos o Eduardo Munhoz Duque para trabalhar, que na época eu trabalhava no Le Club, da onde tinha saído o Jacinto. Eu acabei arrumando umas inimizades por causa dessas... Com o Salinho, eles vão ficar muito felizes comigo que eu tirei 2 pessoas importantes dele lá. Salinho, Fernando. Mas a gente nunca teve problema por isso. E depois, quando eu fiz o Beri Balari, aí o Jacinto é uma peça fundamental na estrutura do Beri Balari, né? Porque o Jacinto conhecia a sociedade, que eu não conhecia, porque eu vinha de outro mundo, né? Eu não vinha dessa vida social, conhecer quem era socialite, quem era, né? Sim, quem frequentava os teus bares eram jornalistas, músicos, artistas de teatro. A minha origem era outra. outra. Né? E esse bar, o Beri Balari, é para esse público, né? Que era um público elitizado, classe A, B, né? Os 500 primeiros, não, os 300 primeiros ganharam os cartões, né? Receberam em casa o cartão privê, né? Sim. E depois os próximos, os 301, já começaram a pagar. Eu me lembro assim, tinha fila, era outro que tinha fila, né? E aí eu me lembro do Jacinto ajudando a gurizada da Famecos, assim, era um querido. Vem cá, Marisa Monte e Nelson Mota, cara. Pois é, mas isso no Bogart, agora voltamos lá no Bogart. Estava no Bogart, ali de cima da Praça Júlio, já é o restaurante, não mais o lá de baixo. Lá sim, porque teve Bogart Restaurante e teve Bogart Bar, né? Que foi o meu minha primeira queda. Queda não, exagerei. Eu errei o projeto. Errou a mão. Muito bonito, lindo, o Castro fez um projeto fantástico. Mas eu errei porque eu insisti na história do Bogart Restaurante. Se eu tivesse posto Bogart Bar Restaurante, teria funcionado. Mas o restaurante impedia as pessoas de irem para lá. Achavam que tinham que ir para lá para jantar e tal, não sei o quê. Apesar de ter um cardápio impecável, tudo, mas não funcionou. Mas vinha um pessoal de Porto Alegre, me ligava, posso levar lá, aquelas permutas que se faziam. Permuta não, porque na verdade era um patrocínio. E aí foi a Marisa Monte uma noite lá com o
no dia da estreia dela, depois ela foi na outra noite também. Linda ela, querida pra caramba. E o Nelson Mota veio acompanhar, porque ele era o mentor, né? Ele era o mentor, não. Foi mentor, não. Ele chegou, eu estava lá no Hotel Plaza, quando ela chegou, ele chegou também. Ele queria flores, não sei o quê. Eu conversei um pouco com ele ali, fui embora. Ela já estava acomodada, eu fui trabalhar. E mais tarde eles foram jantar no restaurante, na outra noite voltaram. E passou muita gente por lá, muita gente. Mas eu nunca tive esse hábito de tirar fotos. Então eu tenho muito poucas fotos com pessoas assim, ou artistas. É assim que aconteceu com o Paulinho da Viola, lá no Bar do Iabê. Uma tarde eu estou lá, finalizando o caixa, entra o Paulinho da Viola. Eu fiquei assim, né? Opa! Então, não, me convidaram me marcaram uma entrevista aqui hoje à tarde e tal. Eu disse, pô, que ótimo. Quer tomar um café? Quer. Mandei fazer café para ele e tal. Daqui a pouco chegou o pessoal. Aí eu acho que era da RBS, não vou de novo. E marcaram, fizeram entrevista e tal. E ele ficou por ali. Aí eu disse para ele. Ele tinha vindo também ver um negócio dos carros antigos, que ele coleciona. Ele é apaixonado por sinuca e carro antigo. Aí eu disse para ele, eu vou ficar por aí, vou embora amanhã, já resolvi a história do carro que eu vim ver também e tal. Vou ficar por aí hoje à noite. Quer vir jantar conosco aqui? Quero. Foi para lá. Chegou lá, daí eu convidei o Luiz Carlos Felizardo, que conhece música pra caramba. Sim. Convidei o Castro e mais tinha uma outra pessoa que eu não estou lembrado. Aí sentamos 4, 5 numa mesa, mandei fazer um cardápio ali bem interessante, que era a minha especialidade na época. Márcia Spätzle com filé, um molho de mostarda, alguma coisa assim. Ele adorou. E eu não sabia que ele fumava charuto também, né? Aí terminamos de comer, não sei o quê. Eu louco para fumar um charuto, se te incomoda? Ele disse, não, eu gosto de fumar charuto. Aí ficamos fumando charuto até altas horas lá, conversando. Então essas coisas que são interessantes, né? Eu quero dizer que eu não sou o Paulinho da Viola, mas eu fui charuto com ele. Ouvindo jazz, lá no Jazz Café, em outros lugares. Lá no Amsterdã, também onde tudo começou, né? No Amsterdã. O ópera rock é na sequência do Berry Ballari, antes do Amsterdã? Não, exatamente. Quando eu fiz o Berry Ballari, estava no auge, aquilo ali, e eu disse, mas o Berry era pequeno. A capacidade do Berry era 300 pessoas. E a coisa estava fervendo, né? Tipo, eu vou fazer alguma coisa maior, né? E aí, para variar, eu vou sempre para o lugar que onde, né? Sempre foi um descobridor de lugares, é verdade. Aí eu passei na Nilo Peçanha, vi aquele um prédio lá que estava abandonado. Procurei saber quem era o dono e tal. E o cara topou, vamos fazer um projeto, não sei o quê. Tá, mas tudo isso aí, eu já tinha uma viagem marcada com a Elaine, né? Eu era casado na época com a Elaine, a Elaine e um casal de amigos. E nós íamos para a Europa, passar 20 dias, 20 e poucos dias na Europa. E eu não podia trancar aquela viagem, estava tudo preparado, os hotéis reservados, não sei o quê e tal. E começou a andar esse troço. Bom, mas tem que fazer, né? Para variar, está chegando o verão, e era um projeto de verão, porque eu queria um bar aberto, um bar que... Bom, fui para o Natal da viagem, os arquitetos ficaram aqui, fazendo o projeto, mas tinha algumas coisas para falar por telefone, olha, isso, assim, assim. Aí chegou uma hora que eu tinha que ver o projeto. Aí eu estava em Madrid. Tá aí, como era não fazer? Manda para a Embaixada Brasileira em Madrid, por fax. Aí eles mandaram. Aí eu passei na embaixada, fui lá, no nome de Seu Russo, pois não, tá aqui o projeto, tinha um projeto de um bar, né? Aí estava à minha disposição na Embaixada Brasileira em Madrid. Olha só, cara. É interessante porque no dia da inauguração do Bogart eu estava com um problema de coluna. Falou Bogart, mas o Ópera Rock. Perdão, o Ópera Rock, o primeiro Ópera Rock. Eu tinha um problema de coluna sério e não consegui ir à inauguração, fiquei em casa de cama. E ele estourou, né? Vendia, eu só perdia na venda de chopp para o Barranco, na época. Eu era o segundo ponto de venda em Porto Alegre, eu só perdia para o Barranco. Vendendo muito chopp. E aí eu disse, bom, vamos para a segunda etapa agora. Né? Vamos fazer o segundo ópera, que era o definitivo, com um espaço maior. Esse era um prédio simples, assim. E vamos fazer. E aí fiz. O Ópera Rock custou uma Babilônia, um troço, mas um projeto interessante. Era uma casa maravilhosa. Bem interessante. E também durou lá um bom tempo, não arrancou. No início foi difícil, porque na noite da inauguração
Assim, veio gente não sei da onde. Eu tinha uma proposta de atores fazerem performances dentro do ópera, né? Mas não conseguiram fazer de tanta gente que tinha, né? E engraçado é que, para variar, né? Os operários, os convidados entrando pela porta e os operários saindo pela porta dos fundos, né? Porque atrasaram para variar, né? Então foi um caos. Te entregaram a casa no assim, dia que no estava inaugurando. no dia. E entrando gente, eu lá empurrando eles pela porta dos fundos. Enfim, mas foi meio traumático o troço. não arrancou, sabe? E aí eu disse, bom, nós temos que fazer alguma coisa. Convidamos o Nelson, o Ed Mota para vir fazer um show. Bom, aí de novo, através de um show, o ópera arrancou. E foi uma loucura, né, o movimento. Deixa eu te contar como é que terminou. Sabe por que eu fechei o Ópera Rock? Fechei porque na frente abriram uns lugares ali pouco recomendáveis, vamos dizer assim, e começou a história das gangues. E aí eles perseguiam as gurias, roubavam os tênis das crianças que iam ali, porque as crianças não queriam entrar no ópera, eles queriam lá no outro que era bagunça, eles queriam ferver lá. E uma noite eu vejo um gurizinho correndo e uns 3 ou 4 correndo atrás dele. Queriam roubar os tênis do guri. 12 anos, 13 anos, assim, porque caiu muito a idade média naquela época lá. E eu saí correndo atrás, né, e espantei os caras, né, meus seguranças vieram comigo também, e o guri se atirou embaixo de um carro para se proteger. Imagina a cena, isso aí é 2 horas da manhã. Aí eu peguei ele, puxei ele para fora, disse, sai daí que não tem problema. E levei ele para o Ópera Rock, chamei os pais dele, lá, me deu o telefone, chamei. Aí eu disse, chega, eu não quero mais isso aqui. Nesse nível de frequência, de vizinhança, eu não quero mais isso. Aí fechei o Ópera Rock, aí fui fazer o Metrópolis de Amsterdã. Metrópolis de Amsterdã. Amsterdã está aqui, rapaz. Uma toalha para Amsterdã. Espetáculo, cara. Tu falou desse negócio dos locais. Quer dizer, há Anis Dias até ali, tinha ali depois, tinha um movimento, melhor dizendo, do centro, né? Tu retomou o movimento da independência, né? Porque tinha dado uma caída. Hoje não seria correto fazer aquilo que eu fiz, porque eu acabei com o silêncio da independência, né? Com o Beribalari, aquilo começou um movimento de automóveis, estaciona, e tinha manobrista, confusão. Então eu vou contar outra. O Beribalari e o seu Romeu tinham um opalão, cara. Um opalão. E o outro deixava na subida da independência e o carro estava com problema de arranque. E eu tinha que deixar nas descidas. Então, era um horror, cara. Porque eu tinha que deixar para... E depois, porque o Opala pesado. Bom, era um horror. Essas coisas que a gente vai lembrando no meio das histórias, assim. Mas o local era fantástico. Maravilha. Gente bonita demais. Ele tinha sido um lugar... já tinha sido Gilda, Vila Velha, uma série de casas que o Carlos Heitor, que é o cara que criou a nova noite de Porto Alegre, foi criado pelo Carlos Heitor, né? Foi de quem eu subaluguei o prédio para fazer o Beribalari. E ali era gente bonita demais, gente... Eu acho que nesse aspecto, assim, em termos de frequência, olha, eu acredito que nunca mais teve um lugar como aquele. Eu quero dizer, dos anos que eu frequento a noite de Porto Alegre... As pessoas frequentavam o Beribalari. E coisa muito, muito legal. Eu não conheci o Encoraçado, não sei. Mas era uma outra época também, outra época de... Eu não tenho opinião sobre isso. Mas o Berit, a frequência, assim, era uma coisa... Era maravilhosa. Pessoas bonitas, educadas. Eu nunca tive problema. Não sei, uma vez lá um cara enlouqueceu, quebrou um banheiro. Mas fora aqueles outros problemas. O Jacinto contou aqui o dia que empurraram a porta, e a porta cedeu, porque não tinha tanta gente querendo entrar. E disse, e aí... teve uma noite que aí tinha uns meninos que tinham um bar ali perto, que botaram aquele spray de pimenta, né? E provocou abrir umas portas, saiu todo mundo embora, né? Meu Deus. E aí, passou o efeito daquele negócio todo, e o mais legal de tudo isso é que as pessoas voltaram para pagar suas contas. Olha só! Isso aí eu acho uma história que eu adoro contar essa história, porque as pessoas voltaram, acho que 99% das pessoas voltaram. Eu quero pagar o meu cartão e tal. Eu disse na abertura aqui que tu tinha mais história que o Walt Disney. Tu tem mais história que o Walt Disney. Precisa fazer uns 3 programas contigo. Eu tenho 2 minutos para encerrar. Da série que a gente estava falando de locais, como é que tu foi pro Jazz Café? Como é que tu olhou assim? Porque tinha a Cacaia com o Café do Porto,
na Padre Chagas, a Padre Chagas não existia, Cacá com o Café do Porto na garagem. Né? Isso. E aí tu, Fernando Gomes, né? Bum! Como é que foi aquilo? Bom, também assim, aí tem uma história muito interessante aí que eu vou contar, faço questão. Quando eu fiz em sociedade com o pessoal aí, o Maria Laô em Atlântida, que ficava ao lado do Ibiza, eu levei uma paulada, né? Saí mal de lá. Não entrou ninguém naquele Maria Laô. Era impressionante. Até que não entrar ninguém, o Ibiza botava gente pelo ladrão. E eu não era uma pessoa desconhecida, eu me conhecia, aquele negócio todo de Porto Alegre e tal. E, não sei, uma mágica que aconteceu e não entrou ninguém no Maria Laô. Uma caveira de burro enterrado no lugar e não deu certo. Enquanto isso, o Ibiza... Transbordando. Era para operar durante 2 meses, nós fechamos no dia 31 de janeiro, que não valia a pena continuar. Eu vim embora muito mal, eu fiquei muito mal. Fiquei muito deprimido com aquilo, eu não estava acostumado com esse tipo de coisa. Não? E eu estava ruim, bem ruim, eu estava numa depressão terrível. E uma tarde, fiquei sem dinheiro, porque as coisas meio que se complicaram nesse meio tempo, aquele investimento lá, eu tinha levado grande parte das coisas para montar lá. E uma tarde me toca o telefone e quem é? É o Dudu Dirceu. O Dudu Alvarez. Querido. Dudu. Eu sei que tu está deprimido, eu sei que tu não está legal, eu sei o que aconteceu contigo. Tu deve estar com alguma dificuldade aí, mas eu quero te dizer o seguinte, arruma um lugar que eu sirvo de fiador e se tu precisar de dinheiro, eu banco dinheiro para tu recomeçar. Isso foi uma coisa que eu conto sempre isso. Tá? Aí eu me animei de novo, eu digo, mas eu não vou mais fazer casa noturna. E saí a procurar. Eu sempre tive esse olhar assim, né? Sim. E passei ali naquela calçada ali, eu digo, isso aqui é perfeito para fazer um bar, tinham 3 lojas. Eu disse, perfeito para fazer um bar aqui, com essa calçada toda, mesa na rua. Isso era maio. E fiz o Jazz Café, lindo Jazz Café por dentro, o projeto do Castro também, super bonito. E, foi um sucesso, fantástico. Aí depois, ele custou um pouco também. Sim. Aí vem do lado do Lilliput, né? Aí se criou a Calçada da Fama. Aí virou Calçada da Fama. Aí virou uma zona, aquele troço lá. Mas antes disso, teve noites fantásticas no Jazz Café. Luiz Fernando tocou lá várias vezes. E a Mandu Costa tocou lá. Eu estava lá. Tu estava na noite de Mandu? Eu estava lá. Que maravilha aquilo. Espetáculo. Né? Querido, explodiu o nosso tempo. Tu vai ter que voltar aqui para a gente contar outras, tá bem? Tá bem? Está quase esgotado. Não, tem muita coisa ainda, tem muita coisa. Tem mais história do João Pedro para contar também. Em 10 segundos, 15, tem? Não, na próxima. Na próxima? Se houver. Vai ter. Vai ter, assim. Dirceu, é um prazer te ter aqui. Obrigado. Obrigado por ter vindo, porque fazia horas que a gente estava nessa negociação. Mas foi muito bom. Foi super bom, cara. Nós nem falamos da confraria do charuto. Mas não, tem 50 anotações aqui. Eu tinha várias perguntas aqui, não foram. Também eu paro e não falo, começo a falar, não paro mais. Isso que é bom. Dirceu Russo foi meu convidado dessa noite. Obrigado a você pela sua sintonia. A gente volta amanhã com um novo programa. Tchau.